Hey, it's Ryan Reynolds here from Mint Mobile. Now, I was looking for fun ways to tell you that Mint's offer of unlimited premium wireless for $15 a month is back. So I thought it would be fun if we made $15 bills. But it turns out that's very illegal. So there goes my big idea for the commercial. Give it a try at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan, equivalent to $15 per month required. New customer offer for first 3 months only. Speed slow after 35 gigabytes if network's busy. Taxes and fees extra. See mintmobile.com. Does it ever feel like you're a marketing professional just speaking into the void? But with LinkedIn ads, you can know you're reaching the right decision makers, a network of 130 million of them, in fact. You can even target buyers by job title, industry, company, seniority, skills, and did I say job title? See how you can avoid the void and reach the right buyers with LinkedIn ads. Spend $250 on your first campaign and get a free $250 credit for the next one. Get started at linkedin.com/campaign. Terms and conditions apply. Olá, eu sou Luana Silva, moro em João Pessoa, mas eu sou do interior da Paraíba e eu amo esse podcast. Na minha família, a gente sempre cresceu com muitas histórias envolvendo o sobrenatural e eu vou contar 2 delas. A primeira é uma história que a minha avó me contava, que apesar dela não usar o termo, eu só lembro de histórias de poltergeist. A minha avó, ela morava na zona rural de Catolé do Rocha e ela disse que nessa época que morava lá, certos fenômenos começaram a ser ouvidos e presenciados em uma casa, lá nesse sítio, como risadas, de repente parecia chuva de pedras no telhado dessa casa, o pessoal ia fora ver e não tinha ninguém. E aí todas as noites ela disse que a vizinhança começou a se reunir lá para rezar um terço e tal, ficar rezando, na tentativa de espantar o que quer que fosse. E ela disse que em algumas das vezes que foi para esse lugar, todo mundo que estava ali presenciava. Se tivesse panela no fogão, tinha uma panela no fogão aberta, cozinhando, e de repente caía um esqueleto de sapo dentro dessa panela. Ela disse que estava lá dentro e de repente começava a cair muita pedra, muita chuva de pedra dentro dessa casa. E o pessoal corria para a calçada para ver o que era, mas não tinha ninguém, essas pedras caindo. Disse que se ouviu muitas risadas também em cima da casa, coisas caindo. Ela disse, ela não lembrava, não chegou a saber se esses fenômenos cessaram, como foi, porque ela foi algumas vezes para essas rezas que tinham, mas depois ela não foi mais. E apesar dela não conhecer, né, esse termo poltergeist, sempre que eu escuto essas histórias e tal famosas, eu lembro disso que a minha avó contava. Outra história da minha avó, mas aí já é mais recente, tipo a minha avó depois de Catolé do Rocha, ela foi para outra cidade, que foi onde eu nasci, e eu morei a vida toda com ela, ela, minha mãe e minha irmã mais velha. Minha irmã mais velha também já é falecida, minha irmã mais velha faleceu em 2011 e em 2016... minha avó morava com a minha mãe nessa cidade do interior e eu já estava na capital porque eu fazia faculdade. E eu sempre ia lá no interior com frequência e tal. E eu lembro que a minha avó, ela deu uma adoecida, só que eu estava em final do período. E aí, como ela já era velhinha, já tinha 90 anos e sempre estava ali meio adoentada, eu falei, não, eu vou na semana que vem, quando o semestre terminar. Tem período de prova e tudo mais, enfim. E aí, quando foi uma madrugada, eu acordei com uma pessoa me chamando. E aí eu acordei, fiquei escutando assim, de olho fechado, mas escutando, e me chamou mais 3 vezes, ao todo 4 vezes. E aí eu fiquei, meu Deus, quem será que tá me chamando? Aí fui na varanda, fui na janela ver se tinha alguém lá fora me chamando e tal. E não tinha ninguém, a rua completamente vazia. Assim, fiquei pensando, dormi. Quando foi no outro dia que eu fui pra faculdade, a minha mãe ligou pra mim e eu falei, aí, como é que a minha avó tá? E ela disse, ela passou a noite todinha te chamando. Nessa hora eu arrepiei do pé à cabeça e falei, bem, eu preciso ir. E aí nesse mesmo dia comprei a passagem, não quis, falei com os professores e fui embora. Fiquei lá 3 dias com ela, conversando e tudo mais, ela já bem debilitada, voltei pra cá. E aí outro primo, que também ela criou, é um primo mais velho, que não é filho da minha mãe, né? Um outro neto que ela criou, ele estava fora, no Maranhão, e aí ele foi visitar ela. E aí, depois que eu fui, voltei, e 3 dias depois que esse meu primo tinha voltado, tinha ido embora, ela faleceu. E aí eu tenho pra mim, assim, que ela realmente me chamou porque queria se despedir de mim.
Minha avó é uma pessoa, a gente tem uma ligação muito forte, até hoje, assim, em certos momentos eu sonho com ela. E ela também sempre foi uma pessoa muito espiritualizada e que sempre estava me contando essas histórias. Tenho outros relatos, mas vou tentar reunir e enviar depois. E é isso, gente. Um cheiro. E aí, Roberto, o que que você me diz desse relato? Chuva de pedra eu nunca vi. E eu nunca ouvi falar disso, né? O máximo de chuva de pedra que eu ouvi falar era chave, sabe? Meteoro ou meteorito. Mas. E é engraçado que ela fala de chuva de pedra, né? Então, uma impressão é que dá é que eram muitas pedras, não era alguém tacando pedras. Isso, e realmente eu nunca vi. Não lembro de nenhum relato desse tipo, não sei nem o que poderia ser. Porque aí envolve, sei lá, meio fenômeno da natureza, com. Não sei, eu não sei. Não sei nem o que comentar. E eu não sei se você já viu alguma coisa do tipo. Né? Eu achava que a dança das cadeiras já tinha sido o máximo, mas chuva de pedra é bem esquisito para mim. Quanto ao chamado da avó, eu acho que é chamado mesmo, né? Acho que as pessoas se despedem, dependendo Sim. da proximidade, né, que a gente tem com essas pessoas, elas se despedem e elas dão um jeito de se comunicar, né? Você vê, às vezes tem duas pessoas que elas estão longe, mas de alguma forma elas estão se comunicando, se comunicando, a gente sabe o que a pessoa está sentindo, a gente sente o que a pessoa está sentindo e e nesse caso acho que é mais ou menos isso, né? A ligação é tão forte que o chamado chega, né? Não tenho dúvida disso. O chamado vem, eu acho que tem uma questão da ancestralidade que ocorre muito, e não é à toa que para quase todos nós, essa ligação com o avô, com a avó, é muito forte sempre, né? E talvez essa ligação até espiritual ocorra nessa família de uma forma a conectar as pessoas até mais, de uma forma que vá além do, do da natureza de ser o avô ou a avó, um parente, né, muito próximo, e sim o espiritual também muito forte ali ligado. E, sem dúvida nenhuma, tem muita ligação ali, tanto com os fenômenos que a gente conhece como poltergeist, né, pela movimentação. O que me assombrou muito ali, principalmente nessa parte do relato onde fala que caiu o esqueleto de um sapo dentro da panela. Eles falam também do barulho no telhado. A gente tem um colega que é o Seraf, né, que tendo essas experiências de pedras voando sobre a casa, e isso me parece muito comum, essas pedras sendo atiradas, mas o que me causou verdadeiro espanto foi esse esqueleto de sapo, porque muitas vezes a figura do sapo está atrelada a uma mandinga, né, a um trabalho, Magia, né? magia, exatamente. E aí e que ali não deu muito para entender, porque no final o relato acaba todo circulando em volta da figura da avó, né? Então o sapo ali não me surpreende como fenômeno, mas não consigo associar tanto a, as experiências sobrenaturais vinculadas à figura da avó. Mas, sem dúvida nenhuma, é uma família que está muito vinculada também pelos aspectos espirituais, né? E, enfim, eu acho que do relato, assim, o que mais me impactou veio dessa questão do sapo, por não conseguir entender qual é a conexão que tenha ocorrido para isso em específico. As pedras, o nome do poltergeist, o sonhar, ouvir, um chamado, é
um padrão muito comum quando se tem a espiritualidade interflorada, né? E esse lado que eu falei da ancestralidade ali, que me parece muito evidente, essa vinculação junto à figura da avó, e, mais uma vez, um relato que, com bastante detalhe e bastante rico também, vários fenômenos acontecendo ao mesmo tempo, né? Pois é, e o sapo parece que e passou despercebido por mim também. E parece que por eles também, né? Que ele fala, uma carcaça de sapo, não um esqueleto de sapo, como se fosse uma coisa normal, né? De cair. E eu esqueci do Serap falando da chuva de pedras, é verdade. Numa das participações dele no nosso canal, ele falou. E eram coisas bem bizarras também, né? Os relatos do Serap também eram bem. Eram um pouco fora da curva, né? Assim como que eu acho muito estranho cair pedra e um sapo. Do nada, né? Um sapo. Aí tinha que ter mais, né? Um contexto maior, né? O que estava acontecendo na família no momento que esse esqueleto de sapo caiu e tudo mais. Assim como teve da morte da avó, né? Que a avó estava adoecida, estava adoentada, e ela foi chamando os netos, né? Um a um, quem não estava ali, para se despedir. Mas assim, tem um contexto, né? Para ouvir esses chamados e para isso acontecer. Agora, o sapo e as pedras não tem contexto, né? Um contexto familiar, histórico, cultural. Mas sem dúvida assombroso, né? Porque aquilo que a gente falou ali é uma sapo sempre está ligado, às vezes até a feitiço, a costurar a boca do sapo com o nome de uma pessoa. Tem trombas d'água, que são fenômenos naturais, que às vezes fazem até chover sapo, porque a tromba d'água levanta a água de um rio, e quando ela cai novamente, ela traz peixe, daí vem as lendas, né, de que peixes que voavam, sapos que caem do nada, mas dentro de casa, esse esqueleto aparecer é uma coisa. Eu já presenciei situações onde marcas de vela no chão de uma casa que não era habitada só por duas pessoas, surgiu da noite para o dia, né? Então, o fenômeno de surgir algo que não existia ali antes é, sem dúvida nenhuma, uma coisa assustadora. E talvez aí, vamos fazer uma conexão, né, pela espiritualidade muito aflorada, talvez esses fenômenos ali aconteciam não só com a relação direta com a avó, mas de ter essa sensibilidade, né? A gente falava agora há pouco ainda do que poderia causar um fenômeno como uma possessão. Eu tinha comentado que, para mim, é muito pela porta aberta da espiritualidade ou escancarada, e em alguns casos até envolvendo os hormônios, né? Por isso que os maiores casos de possessão estão vinculados à puberdade. E aqui, talvez por ela também ser menina, nova, com a mediunidade talvez aflorada, além de toda essa conexão com a voz, esses fenômenos, ela participando desses fenômenos, esses fenômenos acontecendo com ela, talvez tenha sido isso, né? Mas Seria legal a gente entender o desenrolar das histórias depois, né? Tipo, mas será que você, né, chamar essas pessoas, né, e para entender um pouco melhor esse contexto e saber se teve um desdobramento, né? Isso ia ser interessante a gente ter. E ela é mais uma ouvinte do Relatos do Além, dos Ocas, que fala, esses são alguns, ela tem outros, e deve ter participado. Como a gente faz essa arqueologia sonora, a gente não segue uma linearidade dos episódios, mas talvez daqui a pouco nós venhamos a nos deparar com algum outro relato dessa mesma ouvinte, né? E certamente há desdobramentos, certamente entrou na fase adulta e outras situações ocorreram na vida dela que também devem ser tão interessantes.
E eu acho que até de nós, né? Eu, você, quando o Alexandre fazia parte do canal também, a gente, em alguns momentos, a gente sempre pontuou com alguma outra história particular, e que eu acho que também cabe a gente fazer essa crônica dos nossos próprios relatos, em algum dos próximos Crônicas do Além aqui para a gente ilustrar e até trazer como referência para quem nos ouve e encaminhe também novos relatos para nós, porque a nossa proposta é justamente esse de conversar sobre e que a gente acaba fazendo, então, essa arqueologia do conteúdo do próprio Zoucas, mas nada nos impede de fazer de novos relatos e que vocês queiram que a gente participe, que a gente comente, que a gente traga uma outra percepção, talvez. Então fica aqui o convite, né, Roberto? Sim, 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 participem. Acho que é interessante. A gente já tem trazido, né, alguns outros relatos inéditos aqui. Acho que é interessante, né, a gente ir mesclando e vendo as histórias se costurando, né, se complementando e a mesma coisa acontecendo em lugares diferentes, né? A gente vai conseguindo, sei lá, bolar alguma, entender, né, por que que eles estão acontecendo, se tem um padrão, se não tem, e independente disso, né? É legal a gente ouvir os relatos e saber o que está acontecendo. É verdade. Então é isso, gente. Esse foi o relato de hoje. Queremos os comentários de todos aí, o que acharam. E mandem também seus relatos que virão aqui para o Crônicas do Além e também para o nosso canal no YouTube, o Defining Ghosts, o Definindo Fantasmas, para que vocês possam entender melhor. Tá bom? Da minha parte, obrigado a todos, obrigado, Roberta, e até a próxima. Obrigada, Luciano. Um beijo para todo mundo. Até a próxima.